a mais um culto de celebração. Hoje um dia muito especial, onde nós estamos comemorando a ressurreição do nosso Senhor Jesus, a Páscoa. E nós queremos juntos aqui, e você aí na sua casa, com a sua família, adorar o nome do nosso Deus, celebrar a vida, porque o nosso Deus é vida. E nós, nesse domingo, queremos mais uma vez levantar o nome do Senhor em honra. E eu quero convidar você a, com muita alegria, juntamente conosco, aí na sua casa, cantar, dançar, bater palmas, celebrar ao nosso Rei Jesus. Aleluia. Aí onde você estiver, pode começar a celebrar o Senhor. Aleluias. Nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Oh, oh, oh. Agradecendo, Senhor. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, o pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, algum. Jesus está aqui. Declarei: viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é viver em mim. Sou livre em nome de Jesus. Leva nosso fardo, o pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Oh, viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é viver em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com a minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Eu queria convidar você nesse momento a começar a declarar salvação sobre a sua casa, convidar a você a declarar salvação no seu bairro, na cidade onde você mora. Declaramos, Senhor, a salvação no estado do Acre. Nós cremos no poder do Teu nome, cremos que Tu ressuscitaste dentre os mortos, Senhor, e vivo está. E a Ti nós declararemos nosso louvor a Ti, Jesus. Aleluias! Deus está lutando, dissipando as trevas.
dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vida em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com a minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Nós cremos nisso. Glória a Deus. Onde você estiver agora, junto com a sua família, chame essa pessoa que está do seu lado para celebrar agora. Porque nós celebramos hoje porque o Cordeiro Santo de Deus desceu aqui para que você tivesse vida onde você está. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Em uma só voz, declare. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue se derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu,
Galileu, Jesus, Jesus. Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh. Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. É pelo sangue de Jesus que nós somos curados, que nós somos transformados. É por Ele que nós temos vida. É por causa dele que estamos aqui para celebrar ao Cordeiro que vive, ao Cordeiro que reina para todo sempre. Aonde você estiver, meu irmão, minha irmã, levante a sua voz em adoração e diga esse nome: Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Nós adoramos a Ti, meu Pai. Nós somos gratos a Ti pelo o Teu sacrifício. Somos gratos, Senhor, pelo Teu amor. Por meio dele, por meio do Teu sacrifício, nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome. Obrigada, Senhor. Nós Te amamos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu,
estremeceu, os sepulcros se abriram e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Jesus. Nós somos tão gratos a Deus pelo teu amor tão grande por nós, Pai. Obrigada pelo teu sacrifício ali na cruz, que pode nos trazer vida e vida em abundância. Ó Pai, nós te damos graças agora, Deus, por tudo que o Senhor conquistou ali naquela cruz para nós, ó Deus, para que nós possamos viver essa vida abundante aqui na terra. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Nós te amamos, te amamos, te amamos. Aleluia, aleluia, queridos, nós estamos celebrando exatamente isso, essa passagem do Senhor Jesus, da morte para a vida. A Bíblia diz em Apocalipse 1:18 que Ele fala que eis que estive morto, mas estou vivo para todo sempre, para sempre. O Senhor Jesus, Ele vive e reina. Ele reina eternamente nos nossos corações. Ele reina eternamente nas nossas casas. Nós declaramos isso nessa tarde, início de noite. Nós queremos declarar que essa passagem da morte para a vida veio trazer vida abundante para cada um de nós. Sabe de uma coisa? A partir do momento que nós nos entregamos para o Senhor Jesus, a nossa vida passa por uma transformação. E nós estamos vivendo um momento que nós estamos passando por um processo de transformação. Nós não seremos mais o mesmo. Eu acredito que a sociedade não será mais a mesma depois dessa pandemia, depois desse estado de quarentena. Nossas vidas serão transformadas. Eu tenho ouvido tantas pessoas, tantos homens e mulheres de Deus profetizarem que nós vamos viver um tempo de avivamento. Aleluia. E eu creio realmente nisso. Nós viveremos um tempo de um derramar de Deus na nossa nação, nas nossas casas, no nosso coração. A nossa vida nunca mais será a mesma. Nós estamos novamente passando por um tempo de passagem e vamos aproveitar isso para que a nossa passagem
nível mais alto em Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado. Você estava com saudade de dizer isso, né? Olha para quem está do seu lado e diz aí: meu irmão, creia, nós vamos viver um novo tempo em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu também quero mencionar nesse início de noite que nós devemos também continuar contribuindo com os nossos dízimos e as ofertas. Aí na sua tela vai aparecer a conta da igreja onde você pode fazer seus depósitos, mas também eu quero incentivar você a ser generoso, porque a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 11:24 que o generoso ele dá e ele jamais vai sentir falta, ele vai prosperar, ele reparte com os outros e ele vai prosperar ainda mais. E eu quero também incentivar você a repartir com os outros, a dar para quem talvez está do seu lado, um parente seu, alguém da sua família que está precisando nesse momento de alimento, está precisando de um socorro. Vamos agora ter esse nosso coração generoso, esse lado do amor de Jesus, porque Jesus também veio nos ensinar a partilha. Então que nós possamos partilhar daquilo que nós temos com quem precisa. Eu sei que tem várias entidades já fazendo isso, igrejas, nós mesmos estamos fazendo isso. E eu quero incentivar você a fazer aí na sua casa, na sua vizinhança, na sua parentela. Vamos compartilhar daquilo que nós temos. E eu sei que Deus vai fazer superabundar nas nossas vidas o suprimento em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Senhor Jesus, eu quero louvar o teu santo e precioso nome. Obrigada pelo teu cuidado com cada um de nós, ó Deus, nesses dias. Obrigada pela tua provisão. Deus, nós queremos continuar orando, pedindo a Ti que libere bênçãos, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nossas famílias. Oro, Senhor, para que o Senhor venha fazer valer as promessas do Senhor na nossa vida. Deus, nós estamos declarando, Deus, sempre que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, em momento algum, Deus. E eu quero liberar essa palavra sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que nós possamos crer sempre que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nem materialmente, fisicamente, nem emocionalmente, em nenhuma área da nossa vida vai faltar nada, porque o Senhor está conosco. E eu quero, Senhor Jesus, nessa tarde te agradecer por isso. Muito, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pela cruz Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor. O teu amor é impressionante. E nós te agradecemos nessa noite, nesse início de noite. Pedimos que o Senhor continue abençoando agora com a tua santa e poderosa palavra, e alcance o coração de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia.
Glória a Deus, queridos. Que bênção, que tempo precioso de louvor e adoração ao Senhor. Nós realmente nos deleitamos na presença de Deus, né, com esses cantos. Eu agradeço ao Ministério de Louvor que esteve ministrando para as nossas vidas, amém? Queridos, eu quero nesse domingo compartilhar com você uma palavra que tem a ver com tudo que nós estamos comemorando nesses dias, né? Eu sei que normalmente nós estaríamos falando no domingo a respeito da ressurreição de Jesus, e vamos falar também, vamos mencionar aqui a ressurreição, porque faz parte de tudo que nós vamos estar ministrando nesse momento. Mas o tema da mensagem é a mensagem de hoje, o tema é a mensagem da cruz. Eu quero falar com você sobre a importância da cruz, a importância da crucificação do nosso Senhor Jesus. E se tem um símbolo que representa os seguidores de Jesus, é a cruz. Um símbolo que representa o cristão é a cruz, né? Outros símbolos foram usados para o cristianismo no decorrer da história da igreja, por exemplo, a figura de um peixe, mas a cruz é o que representa com mais exatidão o cristianismo, representa o cristão. E aí eu queria falar para você sobre essa principal mensagem, que a principal mensagem a ser pregada é a mensagem da cruz. Por que é a principal mensagem? Porque não existe evangelho sem cruz, não existe vida cristã sem cruz, só existe vida cristã vitoriosa se nos aprofundarmos no conhecimento e recebermos a revelação dos benefícios que a morte de Jesus da cruz trouxe para as nossas vidas, amém? Isso é muito, muito importante mesmo. E eu gostaria de começar lendo aqui dois textos aqui. Na verdade é o mesmo capítulo, mas deixa eu mencionar 3 versículos que o apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, aleluia, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Versículo 22, o apóstolo Paulo diz: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia! Então a cruz é escândalo e loucura para alguns, como nós acabamos de ver aqui. Mas quando Jesus morreu na cruz, o poder de Deus e a sabedoria de Deus foram demonstrados ali na cruz. Então hoje eu gostaria de falar com você sobre isso. Qual a importância da mensagem da cruz? E o que a mensagem da cruz nos revela, né? O que ela nos revela? Eu gostaria de falar com você hoje sobre isso. Primeira coisa que eu queria te falar aqui, o que nós precisamos entender, que sem a morte de Jesus na cruz, nós não teríamos tão grande salvação que desfrutamos hoje. Nós não teríamos tão grande salvação que desfrutamos hoje. Nós sabemos que o Senhor fala na sua palavra, que Ele olhou para o homem, olhou para a terra, e Ele viu, não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus veio, porque veio, o Filho de Deus veio, encarnou, para realmente, para Ele cumprir todo o propósito de Deus de salvação para o homem. E Ele andou entre nós, e sem pecar, e morreu em uma cruz por nós. Então tudo que recebemos da parte de Deus, nós não teríamos condições de receber, se Jesus não tivesse morrido em uma cruz por nós. Por isso que a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
O Senhor está falando, é pela graça, foi porque eu fiz tudo por vocês. Não havia nenhum homem capaz de fazer, mas eu fiz tudo por vocês. E hoje, por meio da fé, vocês podem desfrutar de todas as dádivas que Deus tem para a vida do homem. Então nós precisamos saber o que a mensagem da cruz nos revela. Precisamos saber o que essa mensagem nos revela. Eu quero falar para você sobre duas coisas importantes, e dentro dessas duas coisas eu quero esmiuçar alguns detalhes aí, para nós compreendermos mais sobre a mensagem da cruz. A primeira coisa que a mensagem da cruz nos revela é o grandioso, impressionante e imensurável amor de Deus. O grandioso, impressionante e imensurável amor de Deus. A morte de Jesus na cruz foi a maior demonstração de amor da parte de Deus por nós. A morte de Jesus na cruz, deixa eu repetir isso. A morte de Jesus na cruz foi a maior demonstração de amor da parte de Deus por nós. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos enquanto ele estava nessa terra, ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a vida em favor dos seus amigos. Jesus já estava apontando para os seus discípulos aquilo que ele haveria de fazer, aquilo que ele faria por nós. Ele já estava falando aos seus discípulos. E o próprio apóstolo João, que foi um dos discípulos, o discípulo amado, ele escreveu em João capítulo 3, versículo 16. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, esses dias, esse tempo me enche no meu coração de alegria. Eu fico nessa sensibilidade de reconhecer que nesse tempo o nosso Senhor Jesus, ele fez esse ato de amor, ele foi até a cruz, ele morreu em uma cruz por nós. E João diz aqui, ele amou de tal maneira, de uma maneira grandiosa, impressionante, imensurável. João está dizendo aqui, em João Deus está dizendo, não há amor maior do que esse. Não há amor maior do que esse. Então a cruz, ela foi uma demonstração de amor da parte de Deus por nós. Eu me lembro de uma ilustração, de um pai que estava na sala da sua casa e ele estava lendo um jornal e o seu filhinho estava brincando ao redor e ele estava ali todo envolvido na leitura e o filhinho dele se aproximou dele e perguntou para ele: pai, e o pai não queria se distrair da sua leitura, mas o filhinho insistiu: pai, deixa eu perguntar uma coisa para você, qual é o tamanho do amor de Deus? Qual é o tamanho do amor de Deus? E o pai olhou para ele e falou: meu filho, o amor de Deus é grande. O amor de Deus é grande. E o filhinho falou: pai, olha aqui para mim. O amor de Deus, ele é desse tamanho. E o pai, já um pouco perturbado ali pelo filho estar atrapalhando a leitura, o pai olhou e falou assim: não, meu filho, o amor de Deus, ele é muito maior. Ele é muito maior. E o pai ficou por ali, a criança brincou um pouquinho ali, mas depois voltou e falou: pai, deixa eu lhe perguntar novamente aqui, o amor de Deus, ele é desse tamanho? Ele aumentou, separou um pouco mais as suas mãos, é desse tamanho? O pai olhou, e o pai disse: não, meu filho, o amor de Deus, ele é muito maior. Muito maior. A criança novamente insistiu e esticou mais os braços, falou: pai, o amor de Deus, ele é desse tamanho? E o pai disse: meu filho, eu já lhe disse, o amor de Deus é muito maior do que isso. Mas novamente, aquela criança, ainda chamando a atenção do seu pai, esticou os seus braços. E ele perguntou: pai, olha para mim, o amor de Deus é desse tamanho? E o pai olhou para aquela criança, com os bracinhos esticados. E ele disse, e percebeu ali, que estava a demonstração
do Filho de Deus sendo crucificado em uma cruz. E ele olhou e falou assim: sim, filho, o amor de Deus é deste tamanho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para morrer em uma cruz por nós, para que todo aquele que nele cresce, aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Sabe, queridos, isso responde a uma pergunta importante que a maioria das pessoas fazem. Se ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, se ele era o Filho de Deus Todo-Poderoso, por que ele se deixou crucificar? Por que ele se deixou crucificar? Às vezes as pessoas fazem essa pergunta e a resposta está aí: foi por amor. Foi por amor, foi por mim, foi por você. Nós somos a única recompensa que Jesus teve por morrer em uma cruz. Nós somos a única recompensa que Jesus tem por ter morrido em uma cruz. E a grande pergunta é: qual a resposta nós devemos dar a tão grande amor? Qual é a resposta que nós estamos dando a tão grande amor? Na história da igreja, tem um homem, um bispo chamado Policarpo de Esmirna. Ele foi bispo de Esmirna. Foi um mártir da igreja. E a história nos conta que quando ele foi amarrado em uma estaca, e o seu corpo seria incendiado. E os seus algozes deram a chance dele negar Jesus. Ele teve a chance de negar Jesus. Estava lá amarrado, já pronto para o seu corpo ser incendiado. Mas sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele disse: tenho seguido a Jesus por 46 anos, sem que ele tenha me feito mal algum. Por que eu haveria de negá-lo agora? Ele estava dizendo: por todo esse tempo, Jesus só abençoou a minha vida. Por que eu haveria de negá-lo agora? Qual é a resposta que você está dando à demonstração tão grande de amor que Deus deu por nós na cruz do Calvário? Deixa eu dizer para você, eu decidi como resposta, eu decidi entregar a minha vida toda para Ele. É a única resposta que nós podemos dar, querido. É a única resposta que nós podemos dar a tão grande amor. A tão grande amor que foi demonstrado na cruz. Então a primeira coisa importante aqui que nós vemos na mensagem da cruz, né, que nós vemos aqui que nos revela, foi essa demonstração de amor. A mensagem da cruz nos revela o grandioso, impressionante, imensurável amor de Deus. A segunda mensagem, a segunda coisa que a revelação que a mensagem da cruz traz para nós é a mensagem de salvação, vitória e libertação. A mensagem de salvação, vitória e libertação. No momento da crucificação de Jesus, aqueles que estavam presentes, eles achavam que Jesus havia sofrido uma grande derrota. Eles estavam olhando para o Jesus crucificado, e eles diziam: ele não disse que era o Filho de Deus? Ele não disse que era o Messias, o Salvador? E aí ele dizia: agora salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo, desça dessa cruz, desça dessa cruz. Mas sabe, meu amado, eles não entendiam o plano de Deus. Nenhum deles entendiam, até mesmo os discípulos ainda não compreendiam, até mesmo aqueles que caminharam com ele durante anos, eles ainda não entendiam todo o plano. Ele já havia falado, ele não foi arrebatado pela força, ele foi para a cruz, porque ele foi para cumprir um plano de Deus. Eles não entendiam que o poder e a sabedoria de Deus estava se manifestando quando Jesus estava sendo crucificado. Na realidade, Jesus estava cumprindo com um grandioso plano de redenção para o homem, que culminaria com a ressurreição. Ele estava cumprindo com esse plano. Sabe, ali na cruz, era Deus falando através da cruz.
eu estou fazendo isso porque amo vocês e não os criei para viverem derrotados e escravizados, mas eu os criei para viverem uma vida abundante e livre de maldição. Na cruz, a mensagem que Jesus estava dando era uma mensagem de vitória, era uma mensagem de salvação, mesmo que não foi compreendida naquele primeiro momento. E eu gostaria de mostrar para você aqui, ainda debaixo desse tópico aqui, na cruz, Jesus venceu 3 dos nossos principais inimigos. 3 dos nossos principais inimigos ele venceu na cruz. O primeiro inimigo que Jesus venceu o pecado. O pecado era o que nos separava de Deus. Diz a palavra: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Uma coisa importante de nós ressaltarmos aqui: Jesus desceu para essa terra, ele encarnou, ele se fez homem, e ele foi tentado em todas as áreas, mas sem pecar. Sem pecar. Isso fez dele um homem justo, que poderia morrer em nosso lugar. E na cruz, quando Jesus morreu na cruz, ele fez uma obra completa para sermos perdoados e libertos do pecado. Aleluia, como nós devemos ser gratos ao Senhor por isso, amém? Por isso, tudo o que nós temos é nele, tudo o que nós temos é em Cristo. Sem Ele não somos e não temos nada da parte de Deus. Então nós vemos na palavra de Deus, 3 aspectos da cruz, que lida conosco em relação aos nossos pecados. 3 aspectos da cruz. E eu quero mencionar para vocês aqui esses 3 aspectos da cruz que nos ajudam a ser libertos do pecado. O primeiro aspecto da cruz é que ele foi para a cruz nos substituir. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ele nos substituiu. Jesus morreu na cruz por nós, para nos perdoar, para assumir, para nos substituir na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Eu vou repetir isso aqui. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Sabe o que está dizendo aqui, queridos? É que nós merecíamos aquela cruz. Nós tínhamos dívidas, éramos nós os devedores, mas Jesus, ele foi para aquela cruz, e ali quando ele foi para aquela cruz, ele perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida, ele a removeu, pregando na cruz. Éramos devedores, éramos pecadores e merecíamos a morte, mas Jesus nos substituiu, tomou o nosso lugar. O seu sangue foi o preço pago pelos nossos pecados. E hoje nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Podemos ter o perdão dos nossos pecados. O segundo aspecto da cruz, que lida com o pecado, é o aspecto inclusivo. Tá? O primeiro, ele nos substituiu. O segundo, ele nos incluiu. Porque deixa eu dizer algo para você, como eu falei, a obra que Jesus fez na cruz é uma obra completa, de salvação completa, para nos perdoar, para nos redimir, mas também para nos libertar do pecado. Então, para isso, ele teve que nos incluir na sua morte na cruz. Tem um texto em Romanos capítulo 6, vou ler alguns versículos desse capítulo, mas você pode ler esse capítulo todo. Versículo 1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Versículo 6: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele.
Preste bem atenção nisso aqui. Com Ele. Primeiro, Ele morreu por nós. Segundo aspecto, nós morremos com Ele. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o nosso velho homem, que tem aquela natureza pecaminosa, que nos faz inclinar para o pecado. Paulo está dizendo, esse velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Aleluia! Aquilo que Jesus fez na cruz, aquilo que Ele fez, Ele também nos incluiu com Ele na cruz, para nós sermos libertos do pecado. Versículo 8, o apóstolo Paulo diz, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 10, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, versículo 11, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Sabe o que tem uma palavrinha forte aqui, importante para nós, realmente tomarmos posse disso, meu amado. Ele diz aqui que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Nós fazemos isso crendo na obra da cruz, no que Jesus fez ali na cruz, e crendo que Ele nos incluiu nele, ali na cruz. E o considerar deve ser constante e em Cristo. Nós não vencemos o pecado sozinho. Nós não vencemos o pecado com as nossas próprias forças. Nós não vencemos o pecado apenas sendo disciplinado. Eu não estou dizendo que você não deve procurar ser uma pessoa disciplinada. A disciplina ela é importante para a vida de um homem e até para a vida cristã, mas é o que eu estou te falando, que tem algumas coisas que nós herdamos em Cristo Jesus, que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós, e pela fé nós devemos crer nisso, e você deve se considerar morto para o pecado, para você viver uma vida de liberdade total, porque foi isso que Jesus conquistou para nós ali na cruz. Então esse segundo aspecto da cruz em relação ao pecado, lembre-se, eu estou falando do primeiro inimigo que Jesus venceu por nós na cruz. Ele venceu o pecado. Primeiro, ele foi crucificado por nós. Ele foi na cruz, foi crucificado por nós, Ele nos substituiu. Segundo, Ele nos incluiu, nós morremos com Ele, para termos essa liberdade, para sermos livres do pecado. Mas há um terceiro aspecto da cruz, que a palavra de Deus nos mostra, e que isso nos ajuda até a vencer o pecado, nos ajuda a crucificar o velho homem, e é o que nós chamamos do princípio da cruz. Essa aqui é o terceiro aspecto da cruz em relação ao pecado. É o princípio da cruz. O princípio da cruz é aquilo que lida com o nosso ego, com a nossa vontade, com o desejo de independência de Deus. Sabe? Já está no velho homem isso. E mesmo que nós estamos aqui declarando e considerando mortos, o velho homem está morto, está enterrado. Nós temos que nos declarar isso pela fé, querido, mas nós não podemos brincar com ele. E aí o princípio da cruz, ele vai lidar com isso, com o nosso ego, com a nossa vontade, com o desejo de independência de Deus que está no velho homem. Jesus não só caminhou para a cruz, para o madeiro. Jesus, ele viveu uma vida inteira no princípio da cruz. Ele mesmo afirmou várias vezes que ele só fazia o que o Pai lhe mandava fazer. Ele não fazia nada por sua conta, não fazia nada pela sua vontade própria. Ele só fez o que o Pai lhe mandou fazer. E ele ensinou os seus discípulos o princípio da cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Olha o que diz esse texto. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me.
Jesus estava falando aqui do princípio da cruz. Tomar a cruz e negar a si mesmo significa que aquele que é discípulo de Jesus deve crucificar a sua vontade todas as vezes que ela for contrária à vontade de Deus. Todas as vezes que a minha vontade for contrária à vontade de Deus, eu devo levá-la para a cruz. Sabe, meu amado, Deus não vai anular a nossa vontade própria. Deus não anula isso. Mas nós agora, em Cristo, todas as vezes que a nossa vontade for contrária à vontade de Deus, pelo princípio da cruz, no dia a dia, crucificamos a nossa vontade e decidimos fazer a vontade de Deus. E assim nós manteremos o velho homem, né, onde está o nosso ego, onde está a nossa vontade, e às vezes até o desejo de independência de Deus. Quando nós agimos no princípio da cruz, sabe, nós vamos experimentar da mais perfeita vontade de Deus. Às vezes a sua vontade, né, de repente vai de encontro à vontade de Deus, ou vai contra a vontade de Deus. É nessas horas que você deve abrir mão da sua vontade. Aí Jesus fala: olha, se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se nós não mandarmos no princípio da cruz, nós podemos sofrer de novo a influência do velho homem. Nós temos um exemplo, quando Jesus estava no Getsemane, ele vivenciou o princípio da cruz. Ele estava lá em agonia, antes de ir para a cruz, né, estava em agonia e já sofrendo, ele orando ao Pai. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Aleluia. Aqui Jesus estava cumprindo com o princípio da cruz. Nós queremos experimentar essa libertação completa do pecado e viver realmente, sabe, tudo que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Amém, queridos? O segundo inimigo que Jesus venceu a morte. É o segundo inimigo que Jesus venceu na cruz. Ele venceu a morte. Jesus não está mais pregado na cruz. A cruz está vazia. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É maravilhoso nós lermos quando João tem a visão de Jesus, depois dele já ter ressuscitado, Jesus glorificado, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo, lá vai narrando aquela visão linda, gloriosa que João teve, e ele não se conteve em pé. No versículo 17 diz: ao vê-lo, caí aos pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia! O Jesus que nós servimos na cruz do Calvário, ele morreu, é verdade. Você pode dizer: mas quando ele venceu a morte, ele não estava na cruz. Mas eu digo para você, a ressurreição só aconteceu por causa da morte na cruz. Por causa da morte na cruz. Ali na cruz, ele venceu a morte. E sabe qual é a promessa dele? É que nós também, um dia, diz a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai voltar, e sabe, aqueles que estiverem vivos, eles vão ser arrebatados, mas diz lá, antes de ele arrebatar os vivos, aqueles que foram mortos em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar, eles passarão pela ressurreição, e eles estarão para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Ele venceu a morte, meu amado. Eu quero te falar do terceiro inimigo que Jesus venceu. Jesus venceu
os principados e potestades da terra, das trevas, perdão. Ele venceu principados e potestades das trevas. Foi na cruz que Jesus venceu todo o poder e obras das trevas. Sem Jesus, nós ainda seríamos reféns do poder e do mal. Tem um texto em Colossenses ainda, nós lemos acima os versículos anteriores, mas o versículo 15 de Colossenses capítulo 2 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expões ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que estava acontecendo naquele momento que Jesus estava na cruz? Talvez principados e potestades, os demônios estavam ali, e eles estavam festejando, pensando que eles haviam derrotado o Filho de Deus, eles haviam derrotado o Messias, eles não compreendiam todo o plano que Deus tinha estabelecido, mas ali, Jesus estava cumprindo aquilo que que faria triunfar sobre principados e potestades. Em Cristo Jesus, nós temos autoridade para repreender e expulsar todos os agentes das trevas. Diz a palavra de Deus, em seu nome, no nome de Jesus Cristo, nós temos essa autoridade. Marcos capítulo 16, depois que Jesus havia ressuscitado, ele disse para os seus discípulos: olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura. E entre as coisas que ele falou, ele disse: estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expelirão demônio. Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e comissionou os discípulos para irem com essa autoridade em seu nome. Sabe, amado, ele nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, e diz a palavra: nada absolutamente nos causará dano. Aleluia, aleluia. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que o Senhor Jesus, a mensagem da cruz é que Deus nos amou. Ele demonstrou o seu amor imensurável, grandioso. Oh, meu amado, a mensagem da cruz é que Ele conquistou a vitória. Ele conquistou salvação para nós. A mensagem da cruz é a mensagem do grandioso amor de Deus. É a mensagem que nos traz salvação. É a mensagem onde Jesus diz: eu morri para dar o perdão a vocês, mas também ressuscitei e venci a morte para dar vida e vida abundante para vocês. Aleluia. Sabe, queridos, assim nós podemos celebrar, como apóstolo Paulo, a presença abençoadora e vitoriosa de Cristo em nossa vida. Com as suas palavras, em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vou repetir esse texto. Estou crucificado com Cristo. Sim, Ele morreu por mim. Ele demonstrou o seu amor por mim. Amor imensurável, inexplicável, não conseguimos medir. Amor incondicional, Ele não colocou nenhuma condição. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, estávamos longe, afastados dEle, longe da presença dEle, e Ele nos amou. Oh, meu querido. Mas também, lá na cruz, Ele trouxe libertação para nossas vidas. Também lá na cruz, Ele venceu a morte. E Ele nos diz: um dia todos nós ressuscitaremos. Se nós morrermos aqui nessa terra em Cristo Jesus, antes que Jesus volte para buscar a sua igreja, nós vamos passar pela ressurreição também, e viveremos para sempre com Ele. Sim, Ele morreu naquela cruz para nos libertar do pecado. Por isso que Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. A única maneira de nós experimentarmos
completamente, de forma integral, o que Jesus conquistou na cruz do Calvário, é quando nós compreendemos todos esses aspectos da cruz e nós trazemos para a nossa vida, trazemos como revelação. Deus, deixamos o Espírito Santo trazer essa revelação e começamos a viver assim: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. É Ele vivendo dentro de mim, através de mim, é a esperança da glória. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção. Quero que você adore ao Senhor, que você fique em oração. Eu te pergunto, onde você está aí, na sua casa, talvez assistindo com a sua família. Eu pergunto para você, sabe, você tem vivido essa vida vitoriosa? Nós estamos comemorando nesses dias a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, aquilo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Esses dias são dias em que nós devemos nos voltar para o Senhor, nos voltar para Ele com o coração sensível, né, para nós realmente deixarmos o Espírito do Senhor operar em nossas vidas. Tudo que Ele conquistou é um direito nosso, é nossa herança, diz a palavra de Deus, amém? Mas é importante você compreender e você caminhar em fé, baseado em todos esses aspectos da cruz que nós falamos aqui, amém? Vamos cantar ao Senhor. Enquanto nós cantamos, eu quero que você medite nisso. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez você tenha ficado abalado na sua fé. Talvez você tenha se afastado da presença de Deus, mas o Senhor te chama para perto. Ele morreu por ti. Talvez você não se sente amado. Você que está me assistindo aí pela primeira vez, você está ouvindo a palavra do Senhor, você diz: eu não me sinto amado. Eu quero te falar que teve um Deus que te amou de tal maneira que Ele morreu em uma cruz por você. Foi a maior demonstração de amor. E o Espírito Santo quer entrar em sua vida, quer ajudar você, quer curar você, quer tirar esse sentimento de inferioridade da sua vida, e Ele quer derramar esse amor em seu coração, diz a palavra de Deus. Ele vai derramando de uma forma constante. O Espírito de Deus vai derramando esse amor em nossos corações. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado: está consumado. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado: está consumado. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo.
agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Sim, Jesus. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Quero falar com você que está aí em casa. Primeiramente com você que talvez nunca entregou sua vida a Jesus. Sabe, você é a única recompensa. Nós, os homens, somos a única recompensa que Jesus quer, que Ele tem por ter morrido naquela cruz. E é entregando as nossas vidas ao Senhor que nós vamos experimentar de tudo que Ele conquistou ali na cruz. Eu gostaria de convidar você, para você fazer essa decisão, você fazer uma oração. Sabe, Ele ali na cruz, Ele derramou seu sangue para nos perdoar os pecados. Você pode, talvez você diz, eu sou um pecador horrível. Sabe, eu tenho feito coisas horríveis que desagradam a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, isso não, de forma alguma, isso vai diminuir o amor de Deus por você. Ele ama todos. O mais terrível pecador somos nós que classificamos esses pecados. Mas Ele ama a todos. Ele ama a todos. Mas somente aqueles que reconhecerem isso, que Ele morreu na cruz por amor, derramou o seu sangue por amor, somente aqueles que realmente pela fé se entregarem a Ele, reconhecerem, né, que Ele morreu na cruz para nos salvar, e somente esses vão experimentar desse amor e daquilo que Ele fez na cruz. Amém? Então você deve orar aí na sua casa mesmo, deve orar aí na sua casa. Você deve pedir perdão dos seus pecados, sabe, entregar sua vida a Jesus. Eu creio que já estão colocando aqui abaixo, né? Nós temos um contato aí de telefone. Você pode falar conosco, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, e você pode, ou pode até mesmo ligar para nós. Nós queremos ajudar você. Nós somos filhos de Deus, nós somos igreja do Senhor Jesus, e nós somos família de Deus, né? E queremos ajudar você nessa sua caminhada. Nesse contato você pode ligar, vai ficar aí na tela, né, para você dar tempo para você anotar, e você pode anotar, e você pode entrar em contato conosco, que nós iremos até você, e nós queremos ajudar você nessa caminhada. Mas eu quero orar também por você que já entregou sua vida para Jesus. Sabe, talvez você está vivendo assim, né? Você tem pedido perdão dos seus pecados, você tem mas tem caído novamente, você não está conseguindo. Talvez tem alguns vícios na sua vida que tem te prendido, né, e até tem desmotivado você. Você fala, eu quero andar uma vida
numa vida vitoriosa, mas eu não tenho conseguido. Talvez você tenha que experimentar esse outro aspecto da cruz. Considerai-vos mortos para o pecado, pela fé. Eu quero orar com você. Ou talvez até você, né, que não, a questão não é o pecado, mas a sua vontade. O velho homem às vezes tem resistido aquilo que você já sabe que é a vontade de Deus, plano de Deus, propósito de Deus para a sua vida, e você tem resistido. Talvez uma luta com o seu ego, com orgulho, né? De não se render completamente ao Senhor. E você sabe que Deus tem coisas tremendas para a sua vida, mas você não tem andado no princípio da cruz, né? De quando você se deparar com algo que é contra a vontade de Deus, e a sua vontade é praticar aquilo, você não sabe, não consegue levar isso para a cruz. Eu quero orar com você, pedir que o Espírito Santo esteja abençoando a sua vida aí na sua casa, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora, oramos por esses que não te conhecem ainda e que estão fazendo uma decisão para o Senhor. Nós abençoamos a vida dele agora, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito opere na vida deles, que o Senhor possa trabalhar no coração deles, em nome de Jesus. Que o teu Espírito confirme, cele realmente, meu Deus, cele no coração, no espírito dele, meu Pai, essa verdade, que agora ele é filho de Deus, ele é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, em nome de Jesus. Oro também pelos teus filhos, que por um desses motivos que mencionei, às vezes não estão vivendo essa vitória completa, mas eu oro que o teu Espírito traga revelação, Senhor, ao coração de cada um dos teus filhos, que eles possam vencer o pecado, caminhar como mais do que vencedores, que o velho homem já está enterrado, já está crucificado, foi crucificado com Cristo, em nome de Jesus. O pecado não terá mais poder sobre a vida deles, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós nos unimos em fé e declaramos isso, a libertação dessa vida, em nome de Jesus. Oramos por esses também, Pai amado, que talvez nem tenham vivido essa vida pecaminosa, foram libertos de pecados, mas ainda não estão experimentando a mais perfeita vontade do Senhor, porque não sabem como andar no princípio da cruz. Oh Espírito Santo, revela a cada um, opera na vida de cada um, abençoe, fale ao coração, dê a eles a decisão de obedecer ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo, cada um, cada família, meu Deus, entra nos lares. Eu oro pela igreja de Rio Branco, eu oro pela igreja, a Paz Church Quinari, eu oro pela Paz Church de Brasileia, em nome de Jesus. Oro pelos pastores, oro por cada membro, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor esteja falando aos corações de cada um, operando na vida de cada um, Senhor. Nós ministramos, em nome de Jesus, o poder de Deus, o poder que emana da cruz, Pai, agindo poderosamente na vida de cada um dos teus filhos e abençoando a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, 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 amém. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, que bênção nós estarmos dentro da sua casa, falando ao seu coração e ao da sua família. Foi muito bom estarmos juntos aqui, e nesse final de semana, né, de uma forma ainda inusitada. Nunca imaginaríamos, né, que faríamos esse período da Páscoa dessa forma, mas o fato é que nós estamos aqui, né, nós tínhamos uma programação toda especial para essa Páscoa, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, né? Eu sei que Deus falou ao seu coração, que o Espírito Santo tocou no seu coração. Eu quero encerrar te abençoando em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse favor poderoso que emana dele, oh, que o amor grandioso, imensurável do nosso Deus e Pai, e a comunhão
com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo esteja agindo na sua vida, te abençoando e te dando uma vida vitoriosa, te dando uma semana vitoriosa, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe todos vocês. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim, livraste a mim.